Estando Jesus em Betânia, assentado à mesa em casa do Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre terás os pobres convosco, e podereis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tereis. Esta fez o que podia, antecipou a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Preciso para viver, do que preciso para ser feliz. Sinto em minha alma a inspiração. Eu vou fazer o que o Espírito me diz. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção e se prolonguem os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Adeus, riquezas do mundo, adeus, prêmios efêmeros bem longe vão. Prefiro a comunhão santa do céu. Prefiro estar com Deus, com o meu Deus, em oração. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção e se prolonguem os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Nós precisamos buscar mais a Deus. Buscar a Deus nunca é demais. Buscar a Deus para então prolongar os nossos dias sobre a face dessa terra. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. João disse:
Aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre, ou seja, entra para a história eterna. Nunca mais será apagado seu nome dos céus, nunca mais será esquecido no memorial de Deus. Aquele que busca a Deus entra para a história eternal, para a história dos céus. Aquele que não desperdiça o seu tempo, aquele que não gasta mal os dias que o Senhor Deus o deu sobre a terra. Jó disse no seu capítulo 14 que os dias do homem sobre a terra, número dos seus meses, dos seus dias de vida, estão todos computados por Deus. Deus estabeleceu quantos anos, quantos meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos, milésimos de segundos. Deus estabeleceu o tempo quando o homem virá existir, estará aqui sobre esta terra, gastando os seus dias. E muitos gastam mal os dias que o Senhor Deus dá. Muitos acabam desperdiçando, gastando mal. Muitos acabam como a parábola do filho pródigo de São Lucas, capítulo 15, versículo 8 em diante, ou 11 em diante. É como aquela parábola. Muitos desperdiçam a riqueza que Deus deu, que é a saúde. Esta saúde que Deus te deu é uma riqueza. Este corpo humano que o Senhor permitiu, este espírito, esta alma vivente vir morar dentro dele, isto é uma riqueza. Nada é tão belo, tão perfeito, nenhuma máquina, nenhuma invenção, nenhuma descoberta do ser humano é tão precioso como este ser humano, seu cérebro, seus pensamentos, suas emoções e tantas outras coisas. Nada é tão belo como o ser humano. Uma máquina pode fazer muitas vezes o trabalho que um homem faz. É como um computador, pode memorizar tantas coisas como o cérebro humano pode memorizar. Mas há uma coisa que o homem tem e a memória do computador não tem, que é emoções, que é calor, que é vida. O computador não tem o calor humano. O computador pode memorizar coisas boas e coisas ruins, mas ele não tem nenhuma emoção. Então o ser humano é uma grande riqueza, é uma preciosidade que Deus confiou a cada um de nós dentro deste véu, deste corpo de carne. Há uma alma, há um espírito vivente. E Deus estabeleceu o número de anos, de dias, disse Jó, no seu capítulo 14, para que este ser humano pudesse viver sobre a terra. E aí você para meditar e você então descobre que é uma necessidade de todo homem, é uma necessidade de todo ser mortal, muito embora alguns não reconheçam, mas é uma grande necessidade que o ser humano tem, o buscar a Deus, porque buscando a Deus, aquele homem não vai morrer prematuramente, precocemente, ele não vai fazer extravagâncias, ele não vai desperdiçar este cérebro, ele não vai queimar os seus neurônios com drogas, com álcool, com milhões de pensamentos maliciosos, infrutíferos, que tenta contra o templo, este maquinário que Deus criou, tão perfeito, que não há nenhum maquinário inventado pelo ser humano que possa passar perto. Este ser humano, ele precisa buscar a Deus.
E quando dizemos prolongar os dias, quer dizer não destruir este templo, este véu, esta máquina precocemente pelo mau uso. O mau uso do maquinário às vezes reduz o seu tempo de duração. O mau uso do maquinário muitas vezes faz ele durar bem menos do que deveria durar, do que o previsto. O mau uso do ser humano também muitas vezes o leva a morrer precocemente, preso nas ferragens de um carro, ou quem saiba, dopado de tanta overdose, de tanto ingerir álcool, de tanto fazer coisas extravagantes, coisas pelas quais o ser humano, o corpo, estes 16 elementos, não foram criados. O ser humano não foi criado para se drogar até sair de órbita, se embebedar, ficar tão dopado. O ser humano não foi criado para mentir. Estas são algumas coisas que intentam contra este maquinário, contra este corpo, contra esta obra tão perfeita que foi, na verdade, chamada de obra-prima de Deus. Dentre toda a criação, Deus ficou admirado de ter criado o homem, viu o homem como a obra mais perfeita de suas mãos, mas sendo mal usado, ele então acostuma morrer cedo, ele acostuma destruir os seus dias aqui nessa terra bem cedo, e então não cumprir a missão a qual ele foi colocado aqui para cumprir. João disse que aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre, porque o que faz a vontade de Deus, ele recebe vida eterna, e então ele jamais será apagado de debaixo dos céus, jamais será esquecido pelos pensamentos de Deus. Quando você para meditar nisso, meu caro ouvinte, você vai chegar a uma conclusão que tudo que você fizer em prol do reino de Deus, em prol de viver a palavra, em prol de prolongar os seus dias, a Escritura diz que aquele que honra o pai e a mãe, ele prolonga os seus dias na terra, é um mandamento com promessa. Agora, se honrar os pais concede o filho ter uma vida mais longa, quem dirá honrar a Deus, quem dirá honrar a palavra? Honrar os pais te dá a vida longa nessa terra. Honrar a Deus não te dará apenas vida longa nessa terra, mas te dará vida eterna. E tudo que você fizer para preservar a sua vida, não só a sua vida física, não só a sua vida material, mas tudo que for feito em prol do reino de Deus, em prol da vida eterna. E Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É bom que se destaque isto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo o que você fizer em prol do reino de Deus, em prol da sua justiça, em prol da vida eterna, tudo o que você fizer, todo investimento, toda a dedicação, jamais poderá ser considerada como um desperdício, como uma perca de tempo. Todo o tempo que você tirar para orar, para ler, para ir à igreja, todo o tempo que você tirar para ouvir um programa como este, aonde os ensinos sagrados da Bíblia, aonde o Evangelho de Jesus Cristo e de seus apóstolos são considerados programa após programa, todo o tempo que você tirar para parar os seus afazeres, quem saiba, para se assentar e ouvir a palavra de Deus e nela meditar, porque Jesus disse que a palavra do Senhor, o Evangelho, as Escrituras, nele contém vida eterna. E todo o tempo que você parar para ouvir o Evangelho, para ouvir a palavra de Deus, não poderá ser considerado como perda de tempo. Não poderá ser considerado como um desperdício. Todo o tempo que você tirar para orar não é desperdício. O tempo que você tira para ler a Bíblia, o tempo que você tira para ouvir os ensinamentos desta programação,
isso jamais poderá ser considerado um desperdício. O tempo que você dedica indo à casa de Deus não é um desperdício. Não pode ser considerado desperdício. Dinheiro que você investe em uma missão evangelística, os teus dízimos, aquele que é cristão, as tuas ofertas não podem ser consideradas como um desperdício, como um dinheiro mal aplicado que jamais retornaria para você, porque a Bíblia diz: lance o pão sobre as águas, a cabo de dias ele mesmo retornará para você. Paulo disse: faça a sua semeadura. Então, não, todo o tempo, todo o esforço, toda a dedicação em prol do reino de Deus, todo o dinheiro, mesmo o dinheiro investido em prol do reino de Deus, da causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não pode, em hipótese alguma, ser considerado desperdício, ser considerado um mau investimento. O homem joga na loteria, ele está investindo mal, ele se dopa, se droga, ele desperdiça, como disse Isaías no capítulo 55, seu dinheiro com aquilo que não produz satisfação, com aquilo que não é pão. Isaías, capítulo de número 55. Todo esse dinheiro, ele pode sim ser considerado um desperdício. Dinheiro desperdiçado com armas, com pólvoras, dinheiro desperdiçado com guerras, dinheiro desperdiçado com drogas, dinheiro desperdiçado com a prostituição, que no final das contas só trará um vazio na sua alma e te fará sentir desvalorizado, te fará sentir humilhado, porque dentro da tua alma, lá dentro, há um sexto sentido, há um canal que não está em seu corpo físico, que sabe o que é certo e sabe o que é verdadeiro, e aquilo te acusará, e todo o tempo dedicado ao pecado será um desperdício. Todo o dinheiro dedicado às obras da carne será um grande desperdício. Mas aquilo que você dedica, investe ao reino de Deus e à sua justiça, jamais poderá ser considerado desperdício. O seu ir à igreja, o seu parar, o seu ouvir este programa, seu momento de leitura das Escrituras Sagradas, o livro que contém vida eterna. Tantos livros contêm boas coisas, alguns saúde emocional, saúde mental, outros te ensinam a ter uma boa alimentação, a ter um bom convívio no trabalho, um bom convívio com a família. Mas a Bíblia está além de todos estes livros que incentivam a qualidade de vida e a inteligência humana. A Bíblia está acima de todo o livro que você puder imaginar sobre a face da terra, porque nenhum outro escrito, nenhum outro livro pode produzir vida eterna. E Jesus diz que a Bíblia Sagrada, esta contém vida eterna. E a maioria dos livros se origina das Escrituras. A maioria dos livros acabam sendo derivados deste livro que contém palavras de vida eterna, que se você souber ler, que se você tiver os seus olhos ungidos pelo colírio da revelação, tiver os seus olhos ungidos pelo Espírito do Senhor, como está escrito em Apocalipse, que aquele que está cego deveria vir e tomar o colírio e pingar em seus olhos para que veja. Todo aquele que tem os seus olhos ungidos com o colírio santo, ele tem os seus olhos abertos e ele conseguirá enxergar dentro da Bíblia não só um livro, um manual de instruções, não só um livro de regras, não só um livro comum, um livro que é discutido por quase todas as religiões, mas aquele que tiver o colírio santo pingado nos seus olhos, aquele que tiver os seus olhos ungidos pela revelação do Senhor, ele verá dentro das Escrituras vida eterna. Por isso que Jesus disse: examinai, pois, as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ou seja,
Tudo que você dedicar a essas escrituras, tudo que você dedicar ao zelo por tua alma, tudo que você dedicar à boa consciência que o Evangelho pode te trazer, este tempo, este esforço, esta renúncia, jamais poderá ser considerada um desperdício de tempo, mas sim uma boa obra, uma semeadura. Por isso eu disse, o dinheiro que você gasta, mesmo para comprar uma Bíblia, mesmo para ir a uma igreja, mesmo para as suas ofertas e a dedicação aos teus dízimos, não pode ser considerado um mau investimento. Não pode ser considerado como é considerado pelo cético, pelo ímpio, como um péssimo investimento, como um desperdício de tempo. Isso deve ser considerado como uma boa obra, como uma semeadura. Se você come a semente, ao invés de plantá-la, que proveito você terá? Que tal se um homem te dá uma espiga de milho para você plantar, e você, pela sua fome, pela sua ansiedade, e você, por ser uma pessoa que não tem visão, você então prefere cozinhá-la, assá-la, comê-la, ao invés de plantá-la, quando é época de semear, de plantar. Se você come aquela espiga de milho, que proveito você terá? Que retorno você terá? Que investimento você teria? Você comeu a semente. Tem muita gente comendo a semente, quando ela seria muito mais abençoada se ela plantasse aquela semente. É melhor plantar a semente do que comê-la. Porque plantando, Jesus disse que você terá 100 por 1. Você planta uma espiga e colherá 100 outras espigas. Você está comendo seu tempo ficando em casa, comendo seu tempo não lendo a Bíblia. Você está comendo a semente vida eterna, não apenas falando de dinheiro, mas de tempo. E se você come o seu tempo, desperdiça o seu tempo, come a semente, como colherás 100 por 1? Como receberás vida eterna? Como terás os teus dias prolongados sobre esta face da terra? É um grande desperdício comer a semente. Você faria um grande investimento se você a plantasse. Mas como você come a semente, desperdiça o tempo e acha que está gozando a vida, perdendo tempo com o pecado, achando que servir a Deus é coisa de gente ultrapassada, ignorante, é coisa de gente velha. Você está comendo a semente, comendo a sua saúde, desperdiçando o seu tempo. É um grande desperdício comer a semente ao invés de plantá-la, depositá-la no outeiro, na terra fértil. É um grande desperdício você não fazer algo em prol do reino de Deus, em prol da tua salvação. Que tens feito em prol da tua salvação? Há jovens que estão desperdiçando a sua mocidade com o pecado, com os vícios, com as drogas, e isso porque muitos deles pensam que desperdiçar a vida é servir a Deus. Eles pensam que desperdiçar a vida é não beber, é não fumar, é não se drogar. Desperdiçar a vida é não ter o máximo de mulheres que pudesse ter. Eles pensam que desperdiçar a vida essas coisas, mas na verdade é o oposto. É um grande desperdício de tempo, de saúde, de dinheiro, de valores, não servir a Deus, porque não tem como servir a dois senhores. E quando você não preza em servir a Deus, você, ainda que não saiba disso, alguém tem que te falar, ainda que doe. Se você não serve a Deus, você está servindo ao diabo, porque não há ninguém neutro nessa terra. Ou você é uma coisa ou é outra. Disse Jesus, é sim, sim, não, não. Não tem como servir a dois senhores, não tem como ficar em cima do muro. E quando você não serve a Deus, automaticamente você está servindo ao diabo. E se não fosse, meu amigo ouvinte,
as ricas misericórdias de Deus, a Bíblia disse, muitos já teriam sido consumidos. Deus, pela sua misericórdia, está esperando muitos acordarem, despertarem deste sono profundo que o pecado causa, para enxergar que estão comendo a semente, que estão comendo a sua saúde, que estão destruindo a sua mocidade, que estão desperdiçando a sua vida na prática do pecado, nas obras da carne, que a Bíblia diz que resultará em juízo, em condenação. É um grande desperdício de tempo, de saúde, de dinheiro, de valores. É um grande desperdício de sementes não servir a Deus. E a Bíblia diz em Eclesiastes 12, versículo 1, Salomão, ele mesmo, meu caro ouvinte, estava incentivando os jovens, porque um dia ele foi um jovem cheio de vaidades, um jovem que pensava que aproveitar a vida, não desperdiçar a mocidade, era ter muitas mulheres, e muitas mulheres ele teve. Ele era um jovem que pensava que não desperdiçar a vida era beber vinho do amanhecer até o escurecer, era se drogar, era gozar os prazeres da mocidade, os prazeres da carne. Mas um dia ele caiu em si. Ele viu que a bebida não é guardar o seu tempo, não é aproveitar o seu tempo. Ele viu que a prostituição, ele viu que a prática, atender o prazer da carne, ele descobriu que não é isso a verdadeira vida, mas que isto é morte, que isto é frustração, que isto é pobreza, que isto é ser atrasado. E Salomão, ele incentivou os jovens a servir a Deus, a entregar a sua vida, a entregar a sua mocidade, a entregar o seu caminho ao Senhor. E ele disse, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, enquanto tem semente, enquanto tem saúde, enquanto pode arar a terra e plantar o teu testemunho, plantar a tua mocidade, plantar a tua saúde. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, antes que tenha desperdiçado tudo, antes que tenha desperdiçado a saúde, antes que cheguem os anos, os quais não terás nele contentamento, antes que o sol escureça, antes que a luz e a lua e as estrelas parem de brilhar, antes das nuvens escuras, antes das tempestades. Lembra-te do teu Criador, para de desperdiçar tempo, não indo à igreja, não lendo a Bíblia, não aceitando a Cristo. Pare de desperdiçar tempo com tantas bebidas, com tantas drogas. Pare de desperdiçar tempo. Foi o que Salomão disse. E Salomão incentivou. Eclesiastes 12:1. É ali que eu estou pregando agora. Ele incentivou o jovem a servir a Deus, entregar a Ele a vida, a mocidade, porque não há investimento maior do que entregar o caminho na mão do Senhor, de quem sabe, de quem conhece o caminho, de quem conhece sobre a vida, de quem conhece sobre o céu, de quem conhece sobre o inferno. Nada melhor do que você deixar Ele conduzir o teu trem, a tua vida, deixar Ele conduzir o teu bonde. Nada melhor do que entregar na mão de quem sabe o teu coração. É como quando se está enfermo, é anestesiado, deita em uma maca, em uma cama, e ali você se entrega na mão de quem sabe abrir, de quem sabe tirar a enfermidade, de quem sabe fazer a cirurgia. Você descansa, porque você está na mão de quem sabe, de quem estudou, de quem se preparou para fazer a cirurgia e por fim àquela enfermidade. Coloca a tua vida na mão de quem sabe. Coloca o teu casamento na mão de quem sabe. Coloca os teus filhos na mão de quem sabe. Deus sabe melhor. Ele é o médico dos médicos. Ele é o rei dos reis. Ele é o pastor dos pastores. Ele é o profeta dos profetas. Ele é o pai dos pais. Quantos homens que desperdiçaram tanto seu tempo. E talvez nesse programa de hoje eu esteja falando com pessoas que estão desperdiçando tempo.
Quantos homens já desperdiçaram tanto seu tempo? E então eu mesmo já ouvi pessoas falando: por que é que eu não me converti mais cedo? Por que eu não atinei para o evangelho mais cedo? Mas isso é óbvio, não compete o homem. Jesus disse: ninguém virá a mim se pelo meu Pai não for trazido. Então não é ele, é uma escolha, é uma decisão, e é no tempo de Deus. Mas quantos já disseram, depois de conhecer o amor do Senhor, depois de conhecer quão edificante, quão saudável, depois de conhecer quão sublime é o evangelho, quão sublime é os conselhos do Senhor, depois de conhecer todas as grandezas, todo o brilho do Senhor, aquela pessoa então perguntou, aquela pessoa então exclamou, lamuriou, chorou e disse: por que eu não converti mais cedo? Eu gastei a minha mocidade toda prostituindo e agora tenho um monte de mulher que tem filhos meus. E agora tenho que pagar pensão para 3, 4, 5, 10. Por que eu não me converti mais cedo? Eu briguei com toda a comunidade, eu me tornei um presidiário, eu sujei o meu nome, eu tatuei todo o meu corpo. Por que eu não converti mais cedo? E aí muitos começam a fazer essas perguntas: por que eu não me converti mais cedo? Eu comprometi tanto a minha integridade física, minha integridade moral, minha integridade espiritual. Eu contraí tantos traumas, tantos complexos na minha vida. Por que eu não atinei para Cristo mais cedo? Por que eu não ouvi o conselho de Deus mais cedo? Por que eu não me sensibilizei à voz dos pregadores do Evangelho mais cedo? Por quê? Quantas burradas eu teria evitado de fazer? Eu desperdicei oportunidades. Se eu tivesse entendimento, eu não teria desperdiçado tantas oportunidades que Deus me deu. Por que não me converti mais cedo? Quanto tempo eu desperdicei? O quanto eu deixei de adquirir por não conhecer a Deus? O quanto eu desperdicei? Quanto de felicidade eu não gozei, eu não tive, o quanto prazer em Deus eu não tive. Por que eu não me converti mais cedo? Desperdicei oportunidades que, se eu tivesse entendimento de Deus, eu não teria desperdiçado. Eu fiz coisas que não faria se eu servisse a Deus. Eu falei coisas que eu não falaria se eu servisse a Deus. Eu comprei coisas que eu não compraria se eu servisse a Deus. Eu fui em lugares que eu não iria se eu servisse a Deus. Eu me relacionei com pessoas e negócios que, se eu conhecesse a Deus, não me relacionaria. Desperdicei saúde, desperdicei dinheiro, desperdicei tempo, desperdicei tanta coisa. E mesmo assim muitos pensam que é um desperdício de tempo servir a Deus. É um desperdício de tempo ser batizado nas águas. É um desperdício de tempo frequentar uma boa igreja, onde se prega a genuína palavra de poder, de libertação, de santidade, de arrebatamento. Muitos pensam como são atrasados estes crentes. Atrasado é você, está desperdiçando seu tempo e não sabe. Quando fores ao juízo final, quando tiveres que prestar conta pelas burradas que fizestes, pelas trapaças que fizestes, pelas maldades que fizestes, pelo mal que maquinastes, então tu verás quem foi que desperdiçou o tempo. Visão ignorante, essa visão que julga o crente, que julga o mancebo que serve a Deus como alguém que está desperdiçando a sua vida. Eles olham para uma crente bem vestida e dizem: ela está desperdiçando o tempo dela com aquele saião, está desperdiçando o tempo dela com aquele cabelão, poderia estar aí desfilando nas passarelas tão bonita,
Logo, logo verás a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Um dia verás quem é que está desperdiçando tempo, se é o crente ou se é o ímpio, se é o justo ou se é o profano, o injusto, se é aquele que preza pela santidade, a boa moral, a boa conduta, ou se é para aquele devasso, dissoluto, corrupto. A visão que diz que o crente está desperdiçando o seu tempo é os olhos de Judas Iscariote. Isso está no livro de São Marcos, capítulo 14, verso 3 até o verso de número 9, quando aquela mulher ungiu a cabeça de Jesus com aquele vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, caríssimo, diz a Bíblia, e ela quebrou aquele vaso e ungiu a Jesus. E logo veio Judas dizendo: que desperdício! Marcos 14, versículo 4. Olham para os nossos crentes e dizem: que desperdício! Olha para os nossos pregadores e dizem: que desperdício! Olha para os nossos jovens e dizem: que desperdício! Judas disse isso. Que desperdício! Poderia ter vendido por 300 dinheiro e dado aos pobres. E eles xingavam aquela mulher dizendo que ela estava fazendo um grande desperdício. Jesus não gostou daquela coisa de que desperdício servir a Deus, que desperdício cantar para Deus, que desperdício ir à igreja, que desperdício ser crente. Jesus não gostou dessa ideia. Jesus disse assim, deixai-a, para que vocês estão molestando eles, deixa eles me servirem, deixa eles pregarem, deixa eles terem uma igreja para congregar, deixa eles viverem a vida deles diferente dessa sociedade corrupta e mundana. Deixa eles, porque a molestai. Jesus disse: ela me fez boa obra. Os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Eu é por pouco tempo que vocês terão. E ela fez uma boa obra, ela me ungiu. E Jesus disse: ela fez o que ela podia. O crente está fazendo o que ele pode para ter um mundo melhor, uma cidade melhor, uma igreja melhor, um casamento melhor, para ter jovens melhor. Não tem nada que educa tanto, moraliza tanto, preza tanto pela melhoria do que o crente, que é pisado, humilhado, envergonhado pelo não crente muitas vezes. Versículo 8, São Marcos 14, a Bíblia disse: esta fez o que podia, ela me ungiu, ela deu tudo o que tinha, ela investiu a sua vida, ela investiu o seu dinheiro, ela investiu o seu tempo. O que para o mundo era desperdício, para mim, disse Jesus no versículo 6, é boa obra que ela fez. O que para eles é desperdício, para mim é boa obra. E ela fez tudo o que podia para ter um bom comportamento, uma boa conduta, para fazer uma boa obra. Versículo 8, ela fez o que podia. Você tem que fazer o que você pode. Ir à igreja você pode. Sair do teu conforto, fazer uma visita à casa de Deus, você pode. Ligar, entrar em contato, você pode. Orar, você pode. Aceitar a Cristo, você pode. Você tem que fazer o que você pode. Porque Deus não fará por ti aquilo que você pode fazer. O que você não pode, Ele fará. Mas o que você pode, cabe a você fazer. Um vaso você pode quebrar. Ungir a Cristo você pode ungir. Ir à igreja você pode ir. Orar e ler a Bíblia você pode. E a Bíblia diz no versículo 9, que enquanto o Evangelho fosse pregado, aquela mulher nunca mais seria esquecida. Seu testemunho sempre seria contado. E faz mais de 2000 anos que esta mulher fez este ato tão maravilhoso. E eu estou hoje contando o seu testemunho, porque Jesus disse: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil, inclusive aqui nos confins da terra, onde o Evangelho for pregado, também o que ela fez, sua boa obra, sua dedicação, sua renúncia, ser chamada de atrasada, ser considerada como alguém que estava desperdiçando tempo, dinheiro, sua vida. Jesus disse: a sua boa obra deverá ser contada até o fim dos tempos.
Neste programa de hoje, meu caro ouvinte, Deus está perguntando para ti: até quando continuarás desperdiçando seu tempo, sua vida, sua saúde, desperdiçando a misericórdia de Deus que está ao teu dispor? Até quando continuarás com o coração obstinado e não aceitarás o Senhor? Até quando continuarás sem se humilhar, sem se prostrar diante de Deus? Até quando resistirás sem pedir o teu batismo nas águas? Até quando desperdiçarás o teu tempo? Venha, meu amigo, não importa quão jovem ou quão velho você seja, venha o quanto antes, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais, ele tudo fará. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá.